Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite, receber alguns amigos. Aqui estamos com nosso irmão Davi Damasceno, Videomar, essa igreja do Jardim Guanabara. Também agradeço a presença do Luiz, que está aqui conosco nesta noite. Recebeu o nosso convite, obrigado por ter vindo. Quero entregar aqui o recado que Deus colocou no meu coração. E eu preparei aqui um tema. E eu, quando estava trabalhando esse tema, eu fiquei pensando algumas coisas. O que eu sou? Quem eu sou? Será que eu exerço essa minha personalidade em todas as circunstâncias? Eu sou a mesma pessoa sempre? Ou muitas das vezes eu finjo ser o que não sou? Estamos vivendo uma época que a mídia não perdoa. Quando alguém está fingindo que é o que não é e é descoberto, vem à tona. Aquele deputado de São Paulo que, infelizmente, eu estou até com pena dele, saiu do Brasil, foi lá para o país da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, e lá ele saiu daqui para ajudar aquele povo, e na verdade a sua finalidade não era. E os áudios que ele postou veio à tona, mostrando que é um mau caráter, que é alguém que estava fingindo. Olha, que é um deputado estadual de São Paulo. Então esse tema, o que eu sou, qual o propósito pelo qual eu nasci, por que eu fui criado, por que é que eu ganhei uma guerra para eu nascer? Porque quando a gente nasce, você já ganhou uma guerra, uma batalha de milhões. Você é o campeão. E na verdade, este é o problema de muita gente, querendo mostrar o que não é, fingindo. Querer ser o que não é, e para ficar bem na fita, finge ser outra pessoa. Quando você faz uma representação assim, você está sendo até um bom ator, uma atriz, você está fingindo, fazendo uma simulação, e muitas vezes, para ter influência no meio dos amigos, acabam fazendo assim, aparentemente, ter uma vida da qual ela não é por dentro. Muitas vezes as pessoas fingem ser alegres, porque para ficar bem, isso é um problema. E eu, preparando esta palavra, eu me lembrei de uma história muito interessante, de um rapaz que tinha a sua profissão, ele era um artista de circo, era um palhaço. E naquela cidade, então, ele ficou muito conhecido, muito famoso. E na verdade, ele fazia as pessoas até ficarem assim, mais felizes, tirando às vezes aquela tristeza. E aconteceu uma história muito interessante. Um dia, ele apareceu lá, porque tinha um médico que indicava assim: olha, as pessoas estavam para baixo, com aquela tristeza, e o médico disse assim: olha, tem um circo nessa cidade e que na verdade o cara é muito bom, você vai sair de lá, você vai ficar alegre. E ele então, um dia, uma pessoa apareceu lá no consultório que tinha uma profunda depressão, uma tristeza, e ele foi então naquele médico, e ali o médico recomendou o seguinte:
vá, esse problema que você está aí, tem aqui na cidade um circo, e tem lá um palhaço que ele é fantástico, ele vai te ajudar a você melhorar essa tristeza, essa angústia. Aquele rapaz, nada disso, levantou-se, caminhou em direção à porta de saída do consultório. Ele virou-se, olhou para o médico, para o doutor, e fez uma sentença: não, doutor, eu não posso procurar o circo. Aí está o meu problema, eu sou o palhaço. Ele não podia resolver o problema dele com a sua técnica para fingir o que não é. Às vezes isso também acontece com muita gente. Pode acontecer até comigo ou com cada um de nós, homens e mulheres que são líderes das igrejas e precisam muitas vezes fingir um papel que está tudo bem, e na verdade essa pessoa muitas vezes por dentro está com uma profunda angústia, uma profunda tristeza, que ele precisa só esconder para estar bem, para satisfazer às vezes as pessoas. Então eu fiz essa pergunta: será que todos nós sabemos de fato, de verdade, quem nós somos? Será que nós sabemos qual o propósito pelo qual nós fomos criados? Se eu souber quem eu sou, aqui está uma frase que eu escrevi: se eu souber o que eu sou, onde eu estou, não vai mudar absolutamente nada do que sou. E eu então preciso saber de uma coisa. Eu preciso saber que eu sou alguém muito, mas muito especial, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para fazer que a gente seja mais feliz. Eu gosto muito do Salmo 139, gostaria que você abrisse esse Salmo, por favor. Davi aqui, ele abre o seu coração e faz aqui declarações muito importantes, declarações profundas a respeito de quem é o ser humano, e ele vai mostrar, vai apontar para o Criador, nosso Criador. Salmo 139, versículo 13 até o 16, você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 139, versículo 16, 13 a 16, e ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos
todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Isso é extraordinário. Quando ele percebe de uma beleza poética, naquele tempo talvez não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Hoje você tem tudo à sua mão, né? Na tela de um aparelho de celular de última geração, você tem todas as informações que você precisa saber. E se você quiser saber quem você é, até o seu celular vai te ajudar a saber quem você é. Então, ele dá uma ideia aqui de profunda habilidade de valorizar, né, o ser humano pela sua criação. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes nós mesmos, até crentes maduros, esquecem de que nós fomos criados com uma missão muito especial. Esquecem até que fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso, que nos capacitou de inteligência esta que nós não usamos nem 10% de nossa capacidade intelectual. Muitas vezes a gente fica admirado quando a gente esquece que nós somos amados por Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode acreditar nisso que estou falando. Você é muito amado por Deus, porque você é único. Em todo esse planeta com milhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Você é único, você é única. Você pode dizer amém? Você é especial para Deus, acredite nisso. A Bíblia, ela tem muitos textos que nos fazem pensar nisso. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É um amor que não há como você mensurar. Não merecemos esse cuidado tão especial de Deus. Mas a Bíblia também diz que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas a Bíblia, ela prossegue dizendo que Deus nos ama, que Deus é bom sempre, quer o nosso melhor cada dia e cada instante. Romanos capítulo 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas isso tem uma condição. É preciso que a gente reconheça. Quando alguém descobre isso, abre o seu coração, recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, e passa a colocar em prática os seus ensinamentos, Deus faz uma declaração mais linda que a Bíblia tem. Deus vai dizer que você está perdoado dos seus pecados, e você agora passa a ser a nova criatura, e você é classificado como filho de Deus, como a filha de Deus. Olha, a gente não tem ideia do que é isso. Tem um pai rico, todo poderoso, que tem sombra nenhuma de limitação, e ele vai dizer: olha, meu filho, minha filha, você tem os seus pecados perdoados, você é justificado, você não tem nenhuma dívida para com ele. Então, quando a gente acredita nisso, nessa verdade, temos um Pai espetacular, maravilhoso, que cuida de nós. Nós somos sim filhos amados de Deus, parecidos com Ele, e também somos assim
premiados com as promessas que a Bíblia tem. A Bíblia tem, alguém já contou, mais de 8.000 promessas reservadas para os filhos de Deus. Isso é um valor incalculável. Nós podemos nos tornar pessoas melhores quando a gente precisa apenas ser o que nós somos, sem precisar de estar fazendo um papel. Quando a gente vai querer fingir o que não é, nós vamos ser diferentes do que nós somos, não tem nenhum valor. Lá por dentro nós sabemos quem nós somos. Mas o Senhor Jesus, Ele não escondeu nada. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela ela escancara as verdades. A Bíblia é totalmente transparente, não esconde nada absolutamente. Porque o Senhor Jesus, Ele, preparando os seus discípulos, Ele disse: olha, vocês precisam saber de uma coisa: neste mundo, nós estamos classificados assim, vocês terão aflições, mas tem uma condicional: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isso é extraordinário. Basta apenas crer nele, ter paz, colocar as promessas dele a nosso favor. Mas eu quero falar mais algumas coisinhas sobre as máscaras. Eu achei que isso aqui é muito importante. As máscaras que nós usamos são esconderijos passageiros. Porque eu com certeza já usei essas máscaras. Com certeza você também já usou alguma vez. E quando você vê a Bíblia, heróis que nós admiramos, a gente pergunta: meu Deus, como é que pode esse gigante da fé fazer um negócio desse? Eu vou citar aqui apenas acho que 2 ou 3. O primeiro deles é muito querido de todos os evangelhos cristãos, o pai da fé. Qual é o nome dele? Mais alto? Abraão usou uma máscara uma vez, com medo do rei Abimeleque. Ele negou que Sara era sua esposa. Precisou da intervenção de Deus para não perdê-la, porque o Senhor deva ter ficado muito admirado com o pai da fé. Então isso aconteceu com Abraão. Outra pessoa, um personagem também que eu admiro, sou fã dele, Elias, profeta, usado por Deus de uma forma extraordinária, gigante da fé, faz um desafio tremendo que só os heróis da fé podem fazer, e ele então vence os 450 profetas de Baal, e ainda mais uma galera lá de uma deusa chamada Azerá. E aí depois disso ele recebe não foi um telefonema não, foi uma comitiva, foi lá e falou: Elias, Jezabel mandou te avisar de que isso que você fez com os profetas dela, ela vai fazer com você. Aí o gigante da fé treme nas bases, cai numa tremenda depressão e sai sem destino, e Deus vai atrás dele, já sem água para beber, sem nada para comer. Deus usa os corvos, que nós conhecemos com os urubus, para alimentá-lo, para dizer: olha rapaz, calma aí, você não pode morrer agora, tem que terminar a sua missão. E ali ele pega uma forçazinha e faz uma caminhada de 400 quilômetros a pé até o Monte Horebe.
E lá no Monte Horebe, ele foi visitado por Deus. Se você quiser saber mais sobre essa história, 1 Reis capítulo 19 em diante, você vai encontrar. Foi tratado por Deus, pôde cumprir a sua missão, e depois, como um grande amigo, recebeu um abraço de Deus e disse: olha, vamos para casa, você está meio estressadinho aí, não tem problema não, vou botar outro no seu lugar. E assim, quando alguém acha que não é mais útil, ou pensa que é o que não é, Deus vem e coloca outro no seu lugar. Até hoje eu pergunto, como é que vocês me escolheram? Eu sou pequeno, sou ninguém absolutamente. E às vezes eu fico admirado, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Mas tem outro, que também vocês admiram, eu também. O grande Pedro, valentão, né? Você vai encontrar todo o relato em Lucas 22, 54 a 71. Ele fez uma promessa para Jesus, e a promessa foi a seguinte: mestre, eu estou contigo e não abro. Se o Senhor precisar de mim, pode contar, estou contigo. E o camarada era valente mesmo. Todo mundo deu no pé quando Jesus foi preso, todo mundo, mas ele estava lá. Ele foi corajoso, mas só que, quando ele viu Jesus ali, sendo humilhado, ultrajado, todo ensanguentado, né, e sem reagir, ele disse: será que é Jesus mesmo? Então até vamos dar uma colher de chá, Pedrão. Será? Ele pensou: não, esse aí não é Jesus, não é possível. Jesus é aquele que faz milagres e está se deixando levar dessa maneira. E aí ele começa a fazer um papel, a fingir o que ele não era, para fugir de também ser morto ali naquela hora. Ele começa a negar Jesus, e depois ele foi sendo descoberto: não, é você mesmo, até sua fala te condena, você é um deles. E ele começa a plaguejar de tal maneira, e negando. Mas Deus é maravilhoso. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não levou em conta aquela fraqueza, mandou chamá-lo de volta. E assim, quando a gente coloca as máscaras, nós perdemos a nossa essência. Não podemos colocar a máscara de maneira nenhuma. E às vezes nós até podemos fazer, fingindo, enganar os outros, como um ator, uma atriz faz um papel, que muita gente até às vezes fica, dependendo do papel, nos mercados, aí fica com bronca do artista, porque não sabe que ele está fazendo um papel, pensa que é ele mesmo, não tem aquela personalidade. Ah, meus irmãos, nós precisamos ser verdadeiros, transparentes. Uma coisa é certa, a gente às vezes usamos máscaras, fingimos o que não somos. Eu li uma história que parece ser verdadeira. Uma rede de televisão foi fazer uma entrevista com a esposa do Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. E a esposa do Billy Graham era uma mulher que não usava máscara, verdadeira. Perguntaram assim: a senhora alguma vez tentou separar do seu marido? Ela disse: olha, separar não, mas muitas vezes pensei até em matá-la. Verdadeira, né? E ela falou isso de verdade, porque sentimentos que às vezes as pessoas têm.
Mas eu quero deixar, finalizando essa palavra nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós podemos enganar todo mundo, mas Deus nos conhece de dentro para fora. Não podemos esconder nada de Deus. A Rede Record de televisão está passando essa semana última, ali a história dos 10 mandamentos, né? E ali apareceu um personagem chamado Acã. Quem aqui assiste esse programa? Alguém aqui assiste? Rapaz, tem audiência aqui nesse negócio, hein? Eu também estava me interessando, porque eu percebi que nessa parte eles foram muito fiéis ao texto bíblico, foram verdadeiros. E o pecado de Acã foi o seguinte: Josué estava no empreendimento, e a proposta na tomada da cidade de Jericó era a seguinte: olha, tudo que tem lá é anátema, é amaldiçoado, não pegue nada de lá. Acã, um dos generais, ele se encantou com um espólio que tinha lá, né? E ele falou: opa, isso aqui está muito bonito, umas peças de ouro, umas coisas de valor e uma capa babilônica. A gente pode até ter uma ideia de como era lindo aquele negócio. E ele olhou para um lado, olhou para outro, não viu ninguém, escondeu e chegou lá, colocou debaixo da sua tenda. E aí, aquele exército poderoso de Jericó caiu, as muralhas caíram sem dar uma flechada, né? Através de uma ação estratégica, rodeando a cidade, marchando ali. E quando na cidade seguinte que eles iam conquistar, uma cidade pequena, a cidade de Ai, com alguns poucos habitantes, Josué então falou: olha, não precisa mandar todo o exército, aí vai só aí uns 2.000 soldados, vai dar conta lá. E lá o poderoso exército de Israel foi derrotado vergonhosamente, perderam alguns soldados, alguma gente. E aí, quando Josué percebeu isso, ele ficou desesperado e foi diante de Deus clamar, perguntar por quê. E aí Deus falou claramente: tem pecado no meio de Israel. E a família que fez isso, ele pôde descobrir fazendo uma seleção de família por família. Deve ter demorado um tempo, não teve jeito, foi descoberto Acã, e toda a sua família pagou um alto preço. Olha, quem sabe muitas vezes nós também estamos escondendo alguma coisa que a gente precisa confessar diante de Deus. Precisamos ser transparentes. Não precisamos ser pessoa, mas com Deus nós não precisamos, porque Deus nos conhece, sabe de nossas fragilidades, nossos pecados, nossos problemas. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Senhor, Ele nos perdoa sempre. Há um Coríntios que diz: não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar, nem cadeias, nem prisões que Ele não possa arrebentar. E Ele quer curar nossas feridas. Ele pode fazer. Quando a gente lê esse salmo lindo de Davi, que sabia tudo a respeito de Deus, e ele depois escreve no Salmo 51, e este Salmo 51, ele vai dizer que um coração humilde, que pede perdão a Deus,
vai receber a resposta do Senhor. O bem que nós precisamos está ao nosso dispor, dependendo da nossa ação diante de Deus. E eu quero finalizar para você que é uma pessoa que Deus ama profundamente, e muitas vezes você tem se esquecido disso. Você precisa abrir o seu coração, ser transparente diante de Deus, para que você tenha a verdadeira vida que Ele preparou para você. Você foi escolhido para ser alguém que a Bíblia diz, não apenas vencedor, mas mais do que vencedor. Mas isso você não vai fazer com a sua força, mas com a ação e a unção do Senhor na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender isso. Amém? Convido o Ministério de Louvor. Nós vamos dar prosseguimento. Eles vão cantar agora uma música. Obrigado, pastor, por essa palavra. O irmão Adriano estava aí do lado ali, ficamos arrepiados, porque tudo que o senhor falou aqui está vindo de encontro. Os textos, a leitura da pastoral, o que o senhor acabou de falar agora. Vamos deixar na cruz tudo que passou, aquele que ficou para trás. Vamos pensar agora, hoje, o que eu devo fazer para melhor servir esse Deus. Porque Deus, Ele nos deu a prova do seu grandioso amor, quando Ele enviou seu Filho Jesus na cruz por nossos pecados. E o que nós temos que fazer como servo do Senhor é continuar servindo a esse Deus. Aleluia. Eu já falei para os irmãos 3 motivos para nós continuarmos servindo esse Deus. Primeiro, enviou seu Filho na cruz por nossos pecados. Segundo motivo, Deus nos protege. E o terceiro, continua nos amando. Essa é a forma de nós continuarmos servindo esse Deus, porque Ele não abandona os filhos. Amém? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar.
especial, Pai, como nós, os teus servos, estamos reunidos, ó Pai, neste lugar, para melhor te servir, Pai, porque tu és o digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, ó Pai, e de toda a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite cultuar de uma forma especial. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz por nossos pecados, ó Pai. Porque o teu sangue nos renova dia após dia. Amém. Nos dá uma semana de paz abençoada, ó Deus. Abençoa esta nação, esse estado, ó Pai, que pertence a Ti. Esteja, Senhor Deus, nesse momento, impedindo, ó Pai, esses conflitos que estão assolando este país, esse mundo, ó Pai, porque nós somos dependentes de Ti, ó Pai. E esse mundo pertence a Ti, não a presidente, não a governadores, ninguém, ó Pai. Tu és o dono de tudo, em especial de nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Abençoa nosso pastor nesse momento que vai celebrar a ceia, ó Pai. Esses dois, Deus, alimentos que, de uma forma especial, nesse momento venha derramando o seu sangue sobre nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, do Teu amparo, do Teu poder. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém.